que foi mencionado, nós sim, nós temos muita dificuldade de lidar com tudo isso, porque isso é uma coisa arraigada no ser humano. Desde que a humanidade começou, isso já existia e continua existindo. É cultural, você É está colocando cultural, que o é preconceito complicado, é cultural e é uma coisa assim que nós vamos, acho que demorar ainda muito tempo. Para nós passarmos a ser o planeta de regeneração e sairmos do planeta de provas, nós vamos ter que acabar com isso. Com o orgulho, com o preconceito, com a vaidade, sermos mais fraternos, mais humildes, que é o contrário do orgulho. Então, para tudo isso, nós temos que chegar lá. E vai ser no terceiro milênio que nós devemos chegar, esperamos, né? Vamos lutar para isso, né, Isso, Flores? Porque exatamente. então ela coloca que realmente a forma que nós temos de brigar, de batalhar contra o preconceito é valorizarmos os sentimentos que são opostos ao orgulho. Então, desenvolver, incentivar o nosso semelhante e a nós mesmos a questão da fraternidade, da solidariedade, esse é um caminho, né? É um caminho. E estar atento, porque o orgulho, ele nos impede de crescer. Nós não interagimos com ninguém, não existe uma flexibilidade mental arejada, capaz de receber uma informação, analisar e filtrar. Então, quem tem orgulho ou conceitos pré-concebidos muito enraizados, ela rejeita qualquer outro tipo de informação e isso impede o crescimento. Nós estávamos lembrando, Flores, da questão da deficiência física, da deficiência mental, né, do deficiente visual, do deficiência auditivo, e hoje esse é um assunto muito abordado na educação, né, e fala-se muito da inclusão dessas pessoas portadoras de deficiência na escola e na sociedade, né, e a gente se depara, de fato, quem tem parentes próximos que vivenciaram ou vivenciam essa situação, a gente sabe da grande dificuldade que é da aceitação das outras pessoas em relação àquele que tem uma deficiência, né? Como que vocês veem essa questão, né? Na escola, por exemplo, essa aceitação dos outros pais quando na sala de aula vem uma criança com uma deficiência física grave, os pais já olham assim meio de escanteio, ou se é uma criança muito agitada, é uma criança que fala coisas indevidas. Então, como é que fica isso, né? Eu acho que é uma questão cultural, que é um aprendizado, começa no lar. E mesmo na própria escola, essa criança frequentando uma escola, os professores têm que incentivar os seus colegas a aceitarem como são, prepararem os colegas para aceitar essa criança dessa maneira, e passa a ser talvez até uma coisa natural. A partir do momento que eles são bem direcionados a aceitar uma criança excepcional, ou com uma deficiência física, mental, então eu acho que é por aí. Então, às vezes nós notamos até que a família aceita, né, e que é o caso que você está colocando, e nós batalhamos para que a sociedade aceita. Mas existiria o inverso também, Florence, a sociedade aceitando, mas aquela dificuldade grande do familiar aceitar, comprometendo até essa questão da inclusão? Existe, porque os espíritos se unem nem sempre pela lei da causa e efeito e nem sempre é pelo efeito positivo, às vezes é para sanear dificuldades. Então, né? Por isso que os princípios morais são muito importantes na formação da estrutura familiar, porque ela que dá base para aqueles elementos saberem conviver entre si, o respeito das diferenças dentro do lar, porque temos às vezes dentro do próprio lar diferenças de idades e gerações. Então, saber respeitar as diferenças dentro do lar, o meu avô velhinho, o meu filho recém-nascido, o adolescente, o adulto, todos saberem respeitar as diferenças e ceder
né? Saber ceder e perceber. Isso que o orgulho fecha a pessoa. E o orgulho... Perceber o emocional do outro. Exatamente. E aprender com ele. O orgulho faz com que um parente próximo insista em questões que aquele deficiente não consegue realizar, mas que para ele é importante que ele faça coisas nas quais ele não tem potencial e nem capacidade para fazer. Isso também é um conflito bastante complicado, não deixa de ser um preconceito. Mas né? é muito complicado. Dificultando nessa relação familiar. A gente não pode esquecer que todos nós somos espíritos em graus diferentes de evolução. Então, é muito difícil, dentro do mesmo lar, uma pessoa com muita idade, um adolescente, um pai de família, um bebezinho. Então, é muito complicado a aceitação e eles conseguiram viver em harmonia. Florence, para finalizar, nós estamos bem no finzinho. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão do preconceito religioso, rapidinho. Nós temos pouco o preconceito religioso é um dos maiores que nós arrastamos, a humanidade arrasta, né? Então você vê como é enraizado, como isso vem de geração em geração, está no nosso perispírito, né? Que quando apareceu Kardec codificou a doutrina espírita, existe uma doutrina mais consistente, mais racional e mais explicativa que a doutrina espírita? Não existe. Ela mostra conceitos, ela mostra o caminho, ela abre espaço para essa reflexão, e isso faz com que a gente entenda a questão do livre-arbítrio, que também é bem colocada. Né, então, o ser humano, ele tem uma expansão mental muito grande quando lê o Livro dos Espíritos, amplia a nossa visão. E existe, e ela sofreu preconceitos. Incrível, né? Sim, sofreu, e ela que tem consistência, podemos dizer, até de forma. Por quê? Porque é o ser humano preso a preconceitos de bruxaria, de temáticas antigas, é difícil romper, porque veio da família. E fazendo confusões, né? Fazendo confusões. Você vê como é difícil romper preconceitos e o orgulho das nações, o orgulho da sociedade. Nosso tempo chegou ao fim. Infelizmente, nós esperamos contar com vocês numa próxima oportunidade. Para vocês que estão assistindo, muito obrigada pela atenção de vocês e até nosso próximo encontro. Um beijo bem carinhoso. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. A escola profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para a lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com o programa Vida Além da Vida. Um programa que tem o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Agora, o nosso Carlos Tuller, no Momento Literário. Amigos do programa Vida Além da Vida, nesse nosso encontro de todas as semanas, no nosso Momento Literário Espírita, vamos falar hoje de um tema muito rico e muito envolvente dentro da nossa doutrina, que é a mediunidade. A mediunidade está presente na vida do homem desde os seus primórdios, fazendo parte da sua história, fazendo parte dos livros sagrados. Para falar da mediunidade, no programa de hoje, escolhemos 2 livros. O primeiro é Nos Mecanismos da Mediunidade, onde Chico Xavier e Valdo Vieira psicografaram André Luiz. Diz André Luiz que quando nós olhamos pela natureza,
vamos encontrar a presença de ondas que se manifestam como luz, como eletricidade, como calor. Muitos dos conceitos científicos foram traduzidos pelos homens da época e muitos precisam da ajuda da espiritualidade para serem entendidos. É nesse momento que a doutrina espírita entra com a ciência e com a religião, dois dos seus mais importantes componentes, para que possamos entender o funcionamento do cérebro.